Segunda-feira braba, e bom, eu tô aqui em mais uma segunda-feira. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje eu não vou contar uma história fácil, pra ser bem honesta, é uma história bem complexa de contar, então eu peço a todos que a partir do momento que sentem aqui para assistir esse vídeo ou coloquem um fone de ouvido, tenham bastante paciência, porque eu prometo para vocês reviravoltas incríveis nesse caso que é bem complexo. A pergunta que fica é: quem matou Maria Marta? E é sobre esse caso que nós vamos falar hoje. Esse caso ele está na Netflix hoje em um documentário de mais ou menos umas 5 ou 6 horas e obviamente eu vou tentar transformar isso em um vídeo que caiba no formato do YouTube aqui para a internet, para vocês conseguirem entender mais ou menos o que aconteceu. Bom, tentei deixar todos os elementos bem destacados, eu não sei se eu vou conseguir fazer caber em um vídeo só, vou precisar dividir em 2, mas eu já peço desde já que deixem o like de vocês, me sigam também nas redes sociais no @JoyceRodriguesOficial e também no site, tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Tentem ficar até o final e entender direitinho essa história. Eu não vou me demorar muito, eu já vou começar antes que eu já comece a perder a voz. Então eu vou chamar a vinheta, Penny, Jack, vinheta. Bom, quem matou Maria Marta Garcia Belsunce? Essa história aconteceu na Argentina, mais precisamente em um condomínio fechado em Carmel, na cidade de Pilar, na Argentina. Então fica mais ou menos a 50 quilômetros da capital e é uma espécie de condomínio fechado. Mas antes da gente começar essa história, que começa especificamente no dia 27 de outubro de 2002, a gente vai retornar um pouquinho para 2001, que foi quando existiu o colapso na Argentina. As pessoas estavam desesperadas, quebrando a cidade, porque existiam vários problemas com relação ao governo. Eles queriam que o presidente que estava em exercício na época renunciasse à presidência. Isso demorou um pouco para acontecer. Então o presidente de la Rúa ele acaba renunciando e saindo ali de helicóptero da Casa Rosada com medo de sofrer algum tipo de represália. Bom, mas nesse meio tempo os argentinos tiveram assim um verdadeiro momento de guerra quase no país. Salários foram congelados, dinheiro no banco foi congelado, as pessoas não recebiam, em torno de 2.000 pessoas caíam na linha da pobreza por dia. Então isso era uma situação completamente surreal para as pessoas que estavam vivendo ali, e isso conflita diretamente com o caso que eu vou começar a contar para vocês. A Maria Marta Garcia Belsunce, ela era casada com um homem chamado Carlos Carrascosa. E qual é o problema? O que liga isso? Bom, com 2001 sendo marcado pelo colapso econômico, quando chega em 2002 as pessoas já estão saturadas de notícias econômicas, de notícias sobre política, e o que começa a preencher ali todo aquele tempo que os jornais têm para preencher as pessoas e prender elas o maior tempo possível na TV. Um bom caso digno assim de Agatha Christie, porque é mais ou menos isso é dito o documentário inteiro, e eu sou obrigada a concordar que esse é realmente um caso digno de Agatha Christie. Por quê? Bom, no dia 27 de outubro de 2002, lá no condomínio de Carmel, Maria Marta Garcia Belsunce, ela vai até almoçar, né, num domingo, era um domingo, e ela vai almoçar na casa da irmã dela, da Irene, e também na casa do cunhado. E ali eles almoçam, e ela sempre teve uma vida muito particular. Então, ela tinha a vida dela e o esposo dela, eles não tinham filhos, e o Carlos, ele tinha também os afazeres dele. Eles tinham uma vida, respeitavam cada um o seu espaço. Então ele fica com o cunhado assistindo uma partida de futebol que iria começar, que era do Boca com o River, era praticamente ali divididas torcidas, quem não torcia para um torcia para outro, e eles acabaram ficando ali. Enquanto, quando chegasse ali às 4 horas que estava marcada, existia uma partida de tênis. Então a Maria Marta, ela gostava muito de jogar tênis e ela tinha marcado com as amigas então uma partida. Quando dá 4 da tarde, por volta de 4h05, ela sai para essa partida e ela tinha marcado às 7 horas da noite com uma massagista chamada Michelini. Bom, o que acontece nesse meio tempo? Tava tudo bonito, o céu tava bonito, tava tudo maravilhoso, só que cai uma chuva muito forte na hora da partida de tênis e a partida de tênis é cancelada.
O que a Maria faz? A Maria decide que ela quer ir para casa de bicicleta, então ela pega a bicicleta, vai direto para casa dela para tomar um banho e esperar a massagista dela, a Micheline. Só que nesse meio tempo, ela sobe as escadas e, bom, tudo para por aí. O marido dela, que estava com um cunhado, teoricamente a partida termina exatamente às 6h07 da noite. Então ele diz que ele assistiu mais um pedaço do jogo que passou depois, até o gol de um dos times, que terminou ali por volta de 18h47, quando ele diz que ele não ia assistir mais a partida e que ele iria para casa. Então Carlos Caracciolo, ele volta para casa dele, decide que ele vai voltar, mas ele não imagina o que ele vai encontrar quando ele chegar na casa. O local era um condomínio fechado, eles tinham câmeras de segurança em todos os lugares, só que sempre filmando as saídas, dificilmente as entradas, só mesmo a entrada ali mesmo do condomínio era filmada. Então dentro do condomínio não existiam câmeras. Mas por quê? Porque era um lugar muito seguro. Ali era basicamente um bunker para ricos, então eles eram totalmente protegidos, eles todos se conheciam, eram ali como se fosse uma grande família, e domingo era um dia que provavelmente depois da massagem ela iria se arrumar, eles iriam jantar na casa de alguém, e assim era a vida em Carmel, era uma vida assim com outro nível, totalmente o oposto do que as pessoas estavam vivendo nas ruas, o que pessoas normais estavam vivendo. Eles tinham uma vida totalmente privilegiada. E isso gera, sim, alguns ressentimentos quando isso é colocado à tona, depois do que eu vou contar para vocês. Quando o Carlos ele chega até a casa dele, ele se desloca de carro, né, da casa do cunhado e da cunhada até a casa dele, e quando ele chega próximo ao seu portão, ele vê um dos vigias, um dos guardas, parado na frente da porta da casa dele. Ele pergunta o que está acontecendo, então o guarda diz que a Micheline, a massagista, estava aguardando já há algum tempo para poder entrar e fazer a massagem da esposa dele. E aí ele pega e libera, fala que pode liberar, que ela pode entrar, e ele entra. Só que nesse meio tempo ele consegue entrar antes da Micheline. Quando ele começa, ele entra na casa dele chamando pela Maria Marta não responde. Então ele sobe as escadas e quando ele chega no quarto, ele percebe que tem muito vapor no quarto, e assim ele imagina que a esposa está tomando banho. Quando ele chega para conferir, a mulher dele está caída na banheira com muito sangue, tinha assim uma banheira de sangue, tinha sangue entre o bidê e o vaso sanitário e também um pouco ali na pia do banheiro. Então ele imagina que ela pode ter sofrido um acidente doméstico e caído. Então o que ele faz? Ele tira ela da banheira, né? Ele move o corpo, puxa ela, tenta tirar ela de dentro do banheiro para tentar ali algum tipo de salvamento. Nesse meio tempo a Micheline sobe e ele diz para ela que encontrou a Maria Marta daquela forma. Então a Micheline diz para ele, liga para o Bathory, que era o cunhado dele, e é o que ele faz. Bom, então ele liga para o Bathory, em pouquíssimo tempo o cunhado e a cunhada também, a Irene, que seria a meia-irmã da Maria Marta, a gente já vai chegar nessa parte, eles chegam e começam a tentar ajudar. O Bathory começa a tentar fazer uma respiração boca a boca nela, tenta fazer ali algum tipo de movimento para tentar trazer ela de volta. Ela parece que ainda estava com pulsação e também com algum batimento cardíaco. Nesse meio tempo, a Micheline grita que eles precisam chamar um médico. Então, o que acontece? Irene corre, ela desce e começa a procurar pelo condomínio e também avisa os guardas que eles precisam de um médico. Ela não consegue encontrar ninguém a não ser um estudante de medicina que morava na região, que acaba ajudando ela. Então ele vai até lá e eles começam uma espécie de salvamento. O Carlos Caracciolo, ele começa a ligar pro plano de saúde. Ele pega a carteirinha da Maria Marta, liga pro plano de saúde e isso marca exatamente 7h09 da noite. É mais ou menos esse horário aí. Ele começa a ligar e quando chega nessa parte em que ele liga, ele começa a dar as descrições, eles fazem muitas perguntas, é irritante, porque você tá com uma pessoa precisando de uma ajuda imediata e eles ficam perguntando o número de carteirinha e muita coisa para mandar uma ambulância, sabe? Depois eles se embananaram com o lugar, então ele precisou desligar, enquanto ali esse estudante de medicina, juntamente com o Bathory e também com a Michelle, estavam tentando ali fazer alguma manobra para ajudar a Maria Marta. Provavelmente a ambulância não acharia Carmel, parece que não era tão simples de encontrar.
Então ele volta a telefonar explicando, né, o que está acontecendo, porque afinal ela já está tendo os primeiros socorros ali com o estudante de medicina, e definitivamente mandam uma ambulância até a casa dele. Bom, quando a primeira ambulância chega, eles entram e o primeiro médico, ele dá ali, faz os primeiros socorros. Então as manobras foram as seguintes: ele usou um desfibrilador e também usou muita adrenalina, tudo que ele conhecia para tentar trazê-la de volta, enquanto tinha muita confusão, as pessoas estavam muito nervosas e ele acabou percebendo que não tinha muita coisa que ele pudesse fazer porque a Maria Marta tinha ido a óbito. Bom, nesse meio tempo, enquanto ele ainda estava fazendo atendimento, chega então a segunda ambulância, que foi o pessoal do Carmel que chamou. Essa segunda ambulância chega com um outro médico, e esse outro médico, ele avalia a situação, pergunta se alguma coisa pode ser feita, mesmo visualmente percebendo que não há o que ser feito. Tinham muitas máquinas que tinham sido tiradas da primeira ambulância, nada havia sido eficiente. Então ele diz que realmente a paciente foi a óbito. Então o primeiro médico, ele diz o seguinte, que foi mesmo um acidente e que ele levaria o corpo na ambulância. O segundo médico diz para ele então que não fizesse isso, porque isso era um trabalho para a perícia, que eles deveriam ligar para a perícia, avisar sobre o óbito, porque a perícia levaria o corpo e guardaria o corpo, porque isso não era uma função deles, que eram ali médicos de primeiros socorros, enfim, de primeira necessidade dentro de uma ambulância. Bom, o primeiro médico então, ele confirma, né, a tese de que ela caiu. Ele percebe que perto da cabeça dela tem um orifício, e esse orifício vai ser o problema, porque o primeiro médico, ele diz que aquele orifício foi da batida, ela provavelmente se machucou e teve também perda de massa encefálica. Só que o segundo médico, ele chegou e também parece que sem o primeiro médico perceber, porque isso não é comentado, ele consegue colocar o dedo dele até a primeira falange. Falange é isso aqui, esse cortezinho que a gente tem no dedo, a primeira falange do dedo indicador dentro daquele orifício, e ele acha aquilo muito estranho. Então ele diz que é melhor eles chamarem a polícia para que aquele corpo passe por algum tipo de autópsia. Bom, eles avisam então o Carlos, que é o esposo dela. Ele diz que o Carlos estava calmo e diz que isso não tinha necessidade, que eles podiam ir embora e que o resto ele cuidava depois. Bom, os médicos decidiram então que, como ele não quis chamar nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de perícia, eles também não assinariam um atestado de óbito. Isso teria que ser conseguido por ele, via alguma casa funerária particular que examinasse o corpo, fizesse a autópsia e desse o atestado de óbito. Antes dos médicos saírem, parece que eles deram ali uma dica, disseram: olha, deem uma limpada nela antes dos pais dela chegarem, porque essa não é uma situação agradável visualmente para que os pais a vejam dessa forma. Como basicamente não vai precisar de nenhum tipo de policial e nem nada, eles acharam que ia parar tudo por ali. Vocês podem limpar ali, dar uma limpada na cena, porque tá tudo muito complicado, tem muito sangue. Bom, então eles começam a limpar, inclusive a Micheline, que era massagista ali, que iria fazer a massagem nela, estava lá. Então eles começam a limpeza. Quando eles movem a cabeça da Maria Marta, o irmão dela, o John, ele encontra um pedaço de ferro, de metal, de aço, que ele não entende o que é. Era uma coisa assim achatada, que acabou ficando conhecido como coisinho, porque ele disse que o coisinho, ele tinha encontrado um coisinho, começou a perguntar para as pessoas o que era aquilo e ninguém sabia dizer o que era. Ele achou até que poderia ser alguma peça que havia caído da estante de livros ou alguma peça que havia caído do próprio banheiro. E o que ele faz? Ele pega um papel higiênico e joga esse tal coisinho, essa coisinha de metal, dentro do vaso sanitário e dá descarga. Bom, então depois disso eles limpam a cena do crime. A irmã da Maria Marta, juntamente com a mãe, eles acabam vestindo a Maria Marta, colocando a Maria na cama, e ali eles decidem que eles vão fazer um velório. Maria Marta é colocada na cama com uma camisa que elas disseram que foi muito difícil vesti-la. Então eles a limparam, colocaram uma camisa ao contrário e começou ali uma espécie de velório. Colocaram um abajur, deixaram o ferimento contra a luz e ali parece que os familiares começaram a se despedir. O irmão, Horácio, estava totalmente desolado, a família estava desolada. Quando eles disseram que tinha acontecido um acidente com a Maria Marta, eles imaginaram alguma coisa como uma queda, batida, um corte, uma queimadura, qualquer coisa, não que a mulher estaria morta, né?
Então, assim, foi uma coisa complicada. E o Carlos, ele pede alguns minutos, então ele deita do lado da mulher dele e tenta fazer ali a despedida dele. Bom, só que pro enterro da Maria Marta, precisava de um pouco mais do que apenas limpar o corpo e colocar uma camisola. Foi também dito que quando eles encontraram o corpo, quando a família começou a chegar e os amigos também, a Maria Marta estava penteada e estava também de maquiagem. E isso não era uma coisa comum, porque a irmã dela, a Irene, que é uma personagem que vai ficar bem marcada nessa história, ela disse que a Maria Marta não usava maquiagem e que ela estava maquiada naquele dia que ninguém tinha percebido. Bom, foi perguntado depois quem havia maquiado, mas ninguém descobriu. Isso acabou depois ficando irrelevante, como muita coisa que é levantado aqui vai caindo na irrelevância. É uma coisa muito estranha. Bom, então depois que todo mundo ali se despediu e a família Taylor, que era muito amiga ali da Maria Marta, vê toda aquela situação, naquele desespero, eles tentam ajudar, porque muitos procedimentos precisavam ser feitos ali, muitas coisas precisavam ser ajeitadas para que pudesse haver o enterro. Então começava ali, inclusive, achar uma funerária e conseguir um atestado de óbito, já que os médicos não deixaram isso. Então o que a família Taylor faz? Eles entram no carro, vão até a própria funerária de Pilar, da cidade de Pilar, em Carmel, e não conseguem, dizem que ali o que a funerária informa é que eles só emitem atestado de óbito depois de uma perícia, depois de examinar o corpo, automaticamente uma autópsia. Então eles desistem, eles vão até Pilar, não conseguem também, aí eles decidem ir para a capital. Bom, chegando na capital, eles encontram uma casa funerária que promete fazer esse serviço. A primeira pergunta que é feita pelos Taylor é se eles emitem um atestado de óbito, e essas pessoas dessa funerária dizem que emitiam sim. Só que ali mesmo eles vão ditando qual foi a causa da morte, e o atestado de óbito dela acabou saindo como se ela tivesse morrido em um apartamento na Recoleta com uma espécie de parada cardíaca. Era um atestado de óbito falso, não estava dizendo ao certo do que ela havia morrido, tampouco onde ela morreu. Eles levaram algumas pessoas para que fizessem ali todo o preparativo para o serviço funerário, então eles trabalharam durante a noite, porque eles queriam que no dia seguinte ela fosse enterrada em paz, sem nenhum tipo de pergunta, não queria que passasse por autópsia. Então eles pegaram e já montaram todo o esquema ali do velório dela mais formal para amigos e tudo mais. Só que uma coisa acontece depois aí de todo esse preparativo para o funeral. O irmão dela, o John, ele liga pro Horácio, pro irmão dele, né, o irmão deles todos ali, e diz o seguinte: Horácio, você não achou estranho aquela espécie de coisa de metal que estava perto da cabeça da Maria Marta? Então ele pega e diz: olha, para ser sincero, não, eu não achei, mas se você achou, você quer que eu converse com alguém? Ele diz: eu não sei, eu achei aquilo muito estranho. E você não acha estranho também ela ter caído dentro do banheiro e ela estava usando tênis? Então assim, é uma coisa estranha. Bom, Horácio disse que ele não concordava com o irmão, mas o irmão levantou uma coisa, era irmão dele, então ele decidiu ligar para um conhecido da família, que era muito ligado. E só a título de curiosidade, a família Belsunce era uma das famílias mais respeitadas da Argentina, inclusive dentro da área do direito. O pai, tá, tanto da Maria Marta como do Horácio, ele era um homem totalmente ligado à parte do direito, então ele teve uma carreira assim exemplar dentro do direito, e eles conheciam muitas pessoas, eles eram muito influentes. O nome Belsunce era um nome muito conhecido. Bom, então o que o Horácio faz? Ele liga para um colega do pai e diz o seguinte: aconteceu um acidente com a Maria Marta, só que foi um acidente doméstico. O senhor poderia mandar alguém para dar uma olhada na cena, ver o que você pode fazer? Não é nada sério, mas é só para a gente tirar uma breve desconfiança. Esse talvez tenha sido um erro grande, mas enfim. Então o Horácio, ele liga para o promotor da Câmara Federal, que era amigo do pai dele, e fala tudo o que aconteceu com a Maria Marta, diz que foi um acidente doméstico, mas que gostaria que ele desse uma olhada se ele podia ajudar. Então o que ele faz? Ele liga no mesmo momento e pede para que o promotor Diego Molina Piccoli vá dar uma olhada na cena do acidente, diz que o corpo vai ser velado no dia seguinte, e se ele não podia dar essa ajuda. Então quando chega de manhã, o Molina Piccoli chega até o local e já estava lá o Horácio, o promotor da Câmara Federal, Romero Victorica. Quando ele olha ali o Romero, ele se sente um pouco até intimidado, ele fala que era uma autoridade muito respeitada no direito, então ele o cumprimenta.
O Horácio diz que sente também que o Piccoli fica um pouco intimidado, de repente, com o peso do sobrenome da família. Então ele faz perguntas básicas do tipo como tudo aconteceu, ele dá uma olhada no corpo, pede para ver o quarto onde tudo acontece. E ele diz que num primeiro momento ele não consegue ver nada de errado, mas que pergunta para a família onde a Maria Marta vai ser enterrada. E só tinha um cemitério que pessoas desse nível social poderiam ser enterradas, que era no cemitério da Recoleta. E foi exatamente lá no mausoléu da família que a Maria Marta seria enterrada. Então ele disse o seguinte, olha, pode ser até que depois, futuramente, a gente precise fazer uma espécie de autópsia. Então eles já entenderam que o corpo poderia precisar passar por uma exumação, caso fosse necessário, mas o Piccoli quase deixou claro que isso não seria necessário, que estava tudo bem. E eles disseram que enterrariam ela no final da tarde no cemitério da Recoleta, e assim foi feito. Inclusive, o Piccoli estava presente quando ela foi enterrada, tinham muitas pessoas. E agora a gente vai um pouco para a vida da Maria Marta, e eu não preciso dizer que o enterro dela tinham muitas pessoas, porque ela era, sim, uma pessoa conhecida. Horácio também, mas não pelo lado do direito, que o pai dela sempre defendeu, sempre trabalhou e sempre foi conhecido, mas sim pelo trabalho social que a Maria Marta fazia. Ela era uma mulher muito corajosa e era muito ativa na sociedade. Agora a gente vai conhecer Maria Marta, e quem sabe nesse conhecimento da Maria Marta a gente possa ali encontrar alguma ponta solta que possa ter levado a tantos desentendimentos e desinformações, que foi o que aconteceu dentro desse caso. Então peço a vocês que prestem atenção, porque é bem importante. Bom, para início de conversa, a família da Maria Marta não era uma família totalmente ilibada para os padrões argentinos da época em que ela nasceu. Ela era uma mulher de 49 anos, casada com Carlos Carasosa há mais ou menos ali uns 30 anos, e eles não tinham filhos. Quando eles descobriram que eles não poderiam ter filhos, eles pensaram em adotar. Primeiro a Maria Marta queria e o Carlos não, depois o Carlos queria e ela não, e ela decidiu que ela não iria mais, eles não iriam mais tocar nesse assunto, iriam tocar a vida. Bom, o que aconteceu na vida dos pais da Maria Marta, que acabou dando uma sujada até mesmo na carreira do pai da Maria Marta. Horácio Belsunce, ele era casado com a Maria Luz, e desse casamento nasceu o Horácio filho, que é ali o irmão mais chegado da Maria Marta, uma irmã chamada também Maria Laura, e a última, que seria a mais nova, Maria Marta, que é a nossa vítima. Bom, o que aconteceu era que eles tinham uma condição financeira assim muito, enfim, eles eram muito ricos. E dentro disso, eles acharam que seria por bem, uma determinada época, quando as crianças eram pequenas, que eles tivessem, então, um pediatra que ficasse uns dias na casa. Eu não sei se alguma das crianças acabou adoecendo, eu sei que ele foi chamado, isso não é explicado no documentário o motivo. O nome desse homem o apelido dele era Dino, e ele era muito, mas muito mais novo do que a mãe da Maria Marta. Só que acontece que depois de um tempo os dois acabaram tendo um caso. Ela se separou do pai da Maria Marta e foi viver com o Dino, onde ela teve 2 filhos, o John e a Irene. Então ali eram 5 irmãos, tá? Todos filhos da Maria Luz, mas só 3 filhos desse Horácio, do Dr. Horácio. Bom, depois de um tempo, o irmão mais velho, o Horácio, até mesmo pela pressão, um pouco de pressão familiar, um pouco talvez de, sei lá, vontade de agradar o pai, ele acaba cursando direito, mas ele não gosta muito da profissão, e ele percebe que ele é muito melhor com a comunicação. Então ele começa a tentar a carreira dele na comunicação. E é quando eles abrem um espaço para ele em uma rádio e também em um programa de TV. Ele pega e chama a irmã dele mais chegada, Maria Marta, para trabalhar com ele. Isso em 1994. A Maria Marta, ela era socióloga, então ela começou a trabalhar com o Horácio, e o Horácio começou a ter um conhecimento legal dentro ali da Argentina, e também o sobrenome sempre dava uma força nessa hora, e ele mesmo dizia que o curso de Direito ajudou ele na profissão de comunicador. Bom, Maria Marta, ela toma inicialmente esse primeiro rumo, ser apresentada à Argentina através do seu irmão, isso de uma forma midiática. Só que depois o que ela faz? Ela começa a se dedicar a ONGs, então ela começa a alimentar pessoas mais desfavorecidas, ela vai atrás de pessoas que têm problemas com drogas, os alimenta. Então essa ONG ajudava muitas pessoas e era composta pela Maria Marta e pelas amigas dela, então isso era muito importante. Depois
ela começou um projeto ainda mais ambicioso que chamava Missing Children, que é uma organização internacional que procura crianças desaparecidas de todas as maneiras. Estava atuando na época na Argentina uma organização que roubava crianças praticamente dos braços das mães. Então eles andavam com motos ou estavam a pé. Se você bobeasse segurando sua criança pela mão, essas pessoas roubavam e você não conseguia mais encontrar. Eles se focavam normalmente em crianças loiras de olhos azuis e ninguém sabia qual era o destino dessas crianças. E a Maria Marta, ela era sempre muito ativa, tanto na ONG como na Missing Children, e ela começa então a aparecer na televisão muito frequentemente, a sempre estar participando de encontros onde cada um segurava, cada uma delas ali segurava ali a foto de uma criança desaparecida. Ela estava sempre na fronteira conversando com policiais, ela estava sempre conversando com juízes, promotores, ela estava sempre na mídia e, enfim, lidando com pessoas que ela nem ao menos sabia direito quem era. E ela não tinha medo, mas o marido dela, Carlos, sim. A opinião dele é que isso não era um trabalho para mulher e que ela acabava se expondo demais. O número do telefone dela ficava sempre exposto e que isso era um pouco perigoso. A Maria Marta, ela era uma pessoa de muita personalidade, mas muita. Ela era casada com o Carlos há mais de 30 anos, como eu havia mencionado, e eles tinham assim vidas totalmente diferentes, mas eles se entendiam muito bem. Então a Maria Marta, ela fazia aquilo que ela acreditava e o Carlos, mesmo dando a opinião dele, ele não atrapalhava. Ela era uma mulher muito reservada dentro das coisas que ela pensava, apesar de ouvir muito as pessoas. Quando as coisas eram sobre a vida dela, ela era mais assim esquiva. Só que ela estava assim um pouco chateada, então ela chega para trabalhar com o irmão dela e ela comenta que o cachorro dela havia sido roubado. Roubaram o cachorro da Maria Marta e o irmão dela diz para ela: mas você já procurou? Ela diz sim, inclusive o próprio ladrão entrou em contato comigo e pediu um resgate pelo meu cachorro. E ela disse saber quem era essa pessoa. Existia dentro do Carmel um homem chamado Nicolás Pacello. Nicolás Pacello, ele era um homem bonito, alto, forte, enfim, era um cara bem apessoado, jovem, mas ele andava pelo Carmel aprontando. Ele era um boa vida, ele tinha muito dinheiro à disposição dele, ele gastava com muita frequência, mas ele já tinha sido flagrado roubando nos ali tacos de beisebol. Já souberam ali que ele tinha roubado um computador de uma casa que ficou aberta. Ele era um problema dentro do Carmel e a Maria Marta queria colocá-lo para fora. Então ela acreditava piamente que quem roubou o cachorro dela foi o Nicolás Pacello. Só que ela não tinha conseguido, ela já tinha tido várias discussões com o Nicolás Pacello, só que até então ficou nisso. Ela disse que ela não pagaria o resgate pelo cachorro, porque ela disse que se ela pagasse esse resgate, depois eles acabariam sequestrando um deles e, enfim, eles teriam que pagar, ou então a pessoa acabaria morta. E ela foi muito reticente, ela não pagou. E o Carlos, ele também concordou com a opinião dela e disse que o mais certo era não pagar mesmo. Bom, passou isso, então ela chega, conta isso pro irmão dela e diz que ela estava muito chateada com isso. E enfim, passou. Mesmo tendo famílias separadas, a mãe morando com o Dino, que pelo jeito ela passou a vida toda, o pai também encontrou uma nova esposa, eles viviam todos juntos, todos os irmãos se gostavam e na verdade eles só foram entender mesmo, de fato, qual era a tensão entre o pai e a mãe, né, deles ali, entre o Horácio e a Maria Luz, depois que eles já eram mais velhos. A Irene, ela era filha do Dino com a Maria Luz e a Maria Marta era filha do Horácio, pai, junto com a Maria Luz. Então elas eram meias irmãs e elas diziam que eram muito cúmplices para tudo e parece que o Carlos Caracciolo gostava muito do marido da Irene, então eles eram muito próximos. Bom, no meio disso, né, parece que no dia do futebol, como havia mencionado, parece que até os filhos da Irene estavam juntos e tal. Todos se davam muito bem, ninguém tinha o que falar, ninguém tinha nenhuma briga conjugal para contar ou desentendimento que alguém tivesse ficado sabendo, nada. Aparentemente eles eram um casal extremamente felizes até que de repente uma coisa dessa aconteceu e o Carlos, ele estava em total ali luto. Mas as coisas vão começar a esquentar agora que a gente já conhece a vida da Maria Marta, o trabalho da Maria Marta, a idade e tudo que liga a Maria Marta aos irmãos dela e como isso funcionou. Lembrando, quem achou o coisinho de metal, porque foi assim que ele disse, porque ele não sabia o que ele disse que era um coisinho. Isso chegou a virar até piada, né, nos jornais.
Esse moço, ele era meio irmão da Maria Marta, então isso também deu uma pesada e vocês vão entender o que aconteceu. Molina Piccoli, então, que ficou ali responsável pela investigação desse acidente de casa que aconteceu, ele acreditou que foi um acidente doméstico, ele lê então o relatório 9 dias depois e esse relatório ele percebe que não tem pé e nem cabeça. Ele não entende porque 2 médicos foram chamados, nenhum deles emitiu um atestado de óbito, então ele chega para o Horácio e fala o seguinte: Horácio, preciso de um atestado de óbito, preciso do atestado de óbito da Maria Marta para essas coisas começarem a fazer sentido. Horácio vai até a casa do Carlos, o viúvo, e pede o atestado de óbito. Esse atestado é levado, segundo Horácio, ainda fechado até o escritório do Molina Piccoli. E quando Molina lhe abre esse atestado, ele percebe que o atestado era falso. As coisas não começaram bem pro lado dos Belsunce. Molina Piccoli então faz o seguinte, ele liga pro médico, tá? Pro segundo médico que tinha dado ali suas opiniões, ele liga pro primeiro, liga pro segundo, e é quando esse segundo médico diz para ele: olha, eu fiz o atendimento, quando eu cheguei ela já estava morta, e eu acabei colocando o meu dedo dentro da cabeça, do orifício que tinha na cabeça dela, e o meu dedo ele entrou até a primeira falange. Isso deixou o Piccoli alarmado, então ele chegou e disse: bom, eu vou ligar para a família e vou pedir a exumação do corpo, porque a gente precisa fazer uma autópsia. Ele liga, pede e ele diz: olha, eu acho, não tenho certeza, mas a gente vai ter que mudar o rumo dessa investigação, porque muito provavelmente a Maria Marta não sofreu um acidente doméstico, mas sim, ela foi vítima de um assassinato. Bom, então acontece a exumação do corpo, a família é a primeira a dizer: não façam a exumação do corpo. Horácio, ele estava assim praticamente encabeçando tudo, então ele estava desesperado para saber o que aconteceu com a irmã dele. Era não só a irmã, mas muito visivelmente a melhor amiga dele, e ele queria saber o que estava acontecendo e o que tinha acontecido com a irmã dele. Então ele disse: olha, eu quero que isso aconteça. E volta ali à tona a questão do coisinho que o irmão dele, John, tinha jogado na privada. Então ele diz para repetir aquela parte. Ele diz que o coisinho tinha sido descrito pelo John e até desenhado como foi feito, mas o que chamou a atenção do Molina Piccoli foi a forma do descarte do coisinho. Foi perguntado ao John como ele jogou aquilo na privada. Ele disse: eu peguei um pedaço de papel higiênico e joguei na privada. E ele disse, o Molina Piccoli pergunta a ele então: mas por que você usou um papel higiênico? Ele disse: porque eu costumo ver isso em filmes. E o Molina Piccoli colocou na cabeça então que o tipo de filme que ele estava tentando imitar era um filme criminal. E se é um filme criminal, havia um crime. Ele não entendeu porque o irmão não quis deixar ali uma impressão digital se ele não achava que aquilo era nenhum tipo de projétil ou se aquilo seria importante para a investigação do que tinha acontecido com a irmã dele. Bom, com essa questão do coisinho, praticamente um exame falso ali, um atestado de óbito falso e toda ali uma investigação falsa, o enterro, ele diz o seguinte: eu vou exumar o corpo, esse corpo vai passar por uma autópsia e eu quero saber o que aconteceu, vamos tentar entender o que aconteceu. Horácio disse: tudo bem. Ele disse: olha, precisamos encontrar esse tal coisinho. Ele disse: tudo bem, você vai lá e você encontra. Ele falou: mas eu vou destruir o banheiro. Ele disse: destrua o banheiro, destrua a parede, destrua a casa, mas encontre. Então, um belo dia, ele vai e decide que ele vai procurar esse tal coisinho. Enquanto ele decide que dia ele ia fazer isso, porque ele era uma pessoa estranha, meio solitária, mas ao mesmo tempo sempre parece que estava querendo dar um bote assim, ele recebe uma ligação no dia 12 de novembro, ele recebe uma ligação do homem que está fazendo a autópsia, porque é feita a exumação do corpo da Maria Marta. Bom, o perito que realiza então a autópsia, ele liga para o Molina Piccoli e diz o seguinte: eu encontrei na cabeça da Maria Marta 5 entradas de bala e 5 projéteis. Então, ela não morreu de uma queda, mas ela foi assassinada, ela recebeu 5 tiros. E tem também uma outra entrada, mas eu não consegui enxergar a bala. Os tiros eram tão próximos que o osso, né, da cabeça dela, onde teve ali a entrada das balas, estava tão deteriorado que ele não conseguiu encontrar o osso, virou praticamente uma massa só. E ele disse que não entendeu como aquilo ficou tão despercebido, mas estava muito difícil para ele remover aquelas balas. Ele não entendeu o que era aquilo que deixou tão duro o couro cabeludo dela para que ela
para que ele não conseguisse remover com facilidade. As balas, não tinha como fazer uma identificação das balas, que elas estavam muito deterioradas. Isso eu achei uma coisa estranha. Mas enfim, ele disse isso, então já ficou bem claro que tinha sido um assassinato e que esse coisinho que tinha ido parar na descarga tinha sido sim mais um projétil. Molina Piccoli então dá início à busca do coisinho e o John, que tinha jogado na privada, vai junto para tentar encontrar. Eles procuraram o objeto por 9 horas até que conseguiram encontrar. Depois de lavado, enfim, periciado, eles descobriram que era sim o projétil de uma arma calibre 32 que havia ricocheteado e por isso tinha ido parar ali. O problema que eu encontrei nisso é que o que entrou na cabeça dela foi tão... não teve como ter uma conclusão com uma bala que ricocheteou, que estava bem deformada, eles tiveram todas essas conclusões. Eu achei um pouco confusa essa parte, mas enfim, foi assim que foi colocado. O coisinho era todo o motivo, e dentro dos autos eles acabam dizendo que não conseguiram fazer isso porque a arma deveria ser velha, porque as balas eram velhas, tanto que quando entraram em contato com ali o corpo da Maria Marta, as balas acabaram se deformando com muita facilidade, e isso era característica de balas e arma velha. E é muito importante guardar isso, tá? Porque isso vai ser usado contra os próprios irmãos lá mais pra frente. Bom, daqui pra frente a coisa só vai piorar. E as investigações continuaram, só que os irmãos acabaram na cena de um crime e o marido também. Rapidamente, o Molina Piccoli monta ali então um esquema onde tanto Horácio como o John, como a irmã Irene e como o cunhado haviam estado na cena do crime juntamente com a Micheline, que era massagista, e o Carlos, e começou a dizer que os horários não batiam, que pessoas haviam visto o Carlos em um outro horário e que o Carlos não estava lá. Começou a coletar algumas informações de uma empregada que disse que tinha retirado o chá do Carlos e também do cunhado às 6 da tarde e não às 6h45, e tudo começou a virar uma bagunça e todos eles viraram suspeitos do crime da Maria Marta. E agora, na segunda parte desse vídeo, a gente vai entender o que aconteceu nos julgamentos. Sim, porque foram muitos julgamentos, muitas reviravoltas. Vamos lá, vamos tentar entender isso aí numa segunda parte. Quem fica comigo, bora pro segundo vídeo que vai começar, tá bom? Seguidinho desse aqui para vocês não esperarem muito. Então eu já vou pra segunda parte pra gente entender o que aconteceu com essa galera toda. Não foi pouca coisa. Então se vai pro segundo vídeo, já põe fone de ouvido, tá bom, gente? Então eu espero vocês lá. Fui!